Vamos para a nossa primeira questão. O nome do ácido carboxílico presente no vinagre que tem fórmula H3-COOH é. Então ele deu aí o ácido e quer saber a nomenclatura. Ele diz que está presente no vinagre. Então vocês acompanhem, vestibular para cá, para cá, para cá. Ele aí facilitou, ele disse qual era a função, um ácido, né? Porque nós temos ácido, amina, amida, álcools, né? Aldeído, cetonas, álcools, como nós falamos, o próprio hidrocarboneto, alcano, alceno, alcino, ciclopropano, né? Toda essa parte ciclanos. Então nós temos muitas funções. Como ele aí já disse que era ácido, melhora, porque a gente aprende, né? A gente sabe que cada um tem sua terminação. Por exemplo, se for um álcool, nós vamos já ver questões de álcool. A terminação é ol, etanol, né? O álcool é etanol, tá certo? É o etílico, mas na nomenclatura a gente chama etanol. O metanal, que já vai a parte aí do aldeídos, certo? E nós vamos também ter aí, por exemplo, óico. Qual é a terminação óico? Etanóico é ácido, terminação óico, tá certo? E se nós tivermos aí ona, terminação ona, butanona, já sabemos que é uma acetona, tá certo? E se temos aí butano, hexano, então já sabemos que é um alcano, terminação ano. Se tiver eteno, já é um alceno, etino já é um alcino. Então vocês relembram disso aí da aula, do dia a dia. Tem uns livros aí também para rever esse assunto. Pode também pegar aí nossas aulas aí, tá certo? Já tem aulas aí, no nosso blog são mais de 800 aulas, tem aulas lá de Química Orgânica, você pode também revisar. E essa aula aqui está sendo ao vivo, mas daqui a uns dias ela vai estar disponível para vocês aí no nosso blog, ok? Então vamos voltar para a questão, vamos ler novamente a questão e ir para a resposta. O nome do ácido carboxílico presente no vinagre e que tem fórmula H3CCOH é. Então, acompanhe, nós temos aí quantos carbonos? Cadê a nossa setinha? Ó? 1, 2 carbônico, certo? Quando tem 2 carbônico, a terminação é et. Quando tem o prefixo, quando tem 2 carbono, perdão, o prefixo que vem antes do nome é et. Se tem 3 carbono, é prop. Se tem 4 carbono, é but. Se tem 5 carbono, é pente. Se tem 6 carbono, é hex, de hexa, né? Então é só olhar a quantidade de carbono. Aqui eu tenho 2 carbonos, então é et. Como é um ácido, a gente viu que a terminação do ácido é óico. Então, et de 2 carbono, terminação óico, a resposta vai ser etanóico, ok? Et de 2 carbonos, óico, porque ele disse que era um ácido, todo ácido, a terminação é óico. Se eu tivesse aqui 3 carbônicos, seria propanóico, ok? Se eu tivesse 4 carbonos, 1, 2, fosse 3, em vez de 2 carbonos aqui, fossem 4 carbonos, eu teria butanóico. Se eu tivesse 5 carbonos, 5, o prefixo é pentanóico, ok? Então, óico porque é ácido. Então, se cair a nomenclatura e vir o que caracteriza um ácido aqui, ó, esse grupo, C-OH, tá certo? Isso aqui caracteriza um ácido. Aqui ele já disse que era um ácido, facilitou, mas se ele der só a fórmula, vocês lembram que isso aqui, final, quando eu tenho esse grupo aqui, esse radical, COOH, significa um ácido, a terminação é sempre óico. Como tem 2 carbono, é et. Se tivesse 3 carbono, era prop. Se tivesse 4, era but. Se tivesse 5, era pentanóico. Se tivesse 6 era hexanóico. Se tivesse 7, era heptanóico. Então é só olhar aquele prefixo. Beleza, vestibulando? Vamos para a próxima questão. Acompanha aí. O gás liquefeito de petróleo, GLP, é uma mistura de propano, C3H8, e butano, C4H10. Lógico, prop, acabamos de falar, ó, prop, porque C3, quando tem 3 é prop. Quando tem 4, C4 é but é 4. Se fosse C5, seria pentano, porque 5 é penta e não but. Aqui tem but porque foi 4. Aqui tem prop porque foi 3, como vocês viram em sala de aula. Esse gás aqui é exatamente o nosso gás de cozinha. No nosso gás de cozinha nós temos uma mistura de gases. Quais são as misturas, quais são os gases que estão no nosso gás de cozinha? O C3H8, tá? E o C4H10. O C3, o nome é propano, tá certo? Porque só tem carbono e hidrogênio, tá certo? Então é um hidrocarboneto, só tem ligações simples, você olhar isso daí. E aqui
butano, ano, porque só tem ligações simples. Então, esses são os dois gases. Aí ele pergunta, logo, esse gás é uma mistura de hidrocarboneto da classe, logo, esse gás é uma mistura de hidrocarboneto da classe. Observe que a terminação é ano. Toda vez que eu tenho ano, propano, butano, pentano, hexano, epitano, octano, se tem ano, tá certo? Eu sei que trata-se de um alcano, coincide. Se fosse eno, seria alceno, se fosse ino, seria alcino. Então, ó, quando só tem carbono e hidrogênio, eu tenho um hidrocarboneto. Ele pode ser alcano, alceno, alcino, ciclano, tá certo? Se você olhou aqui, ó, C3H8, né? Quando você colocar aqui, só vai ter ligações simples, colocando como você viu em sala de aula, 3 carbonos, distribuindo que cada carbono tem que ter 4 ligações, vocês vão ver que só tem ligações simples, então ele é ano. Se tivesse uma dupla, seria eno. E aqui mesmo ele diz, ó, uma mistura de, ele mesmo diz, propano e butano. Então só pode ser o que? Alcano, ok? Então hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. Se tiver C3H8O oxigênio, já não seria hidrocarboneto. Para ser hidrocarboneto, isso é importante a gente saber, hidrocarboneto só possui carbono e hidrogênio. Então o nosso gás de cozinha, ele é formado por dois gases que são hidrocarbonetos, ou seja, só tem carbono e hidrogênio. Esses hidrocarbonetos, vai para cá, para cá, para cá, são aqueles encontrados no petróleo, tá certo? E, dependendo da quantidade de carbono, ele vai ser gasolina, ele vai ser querosene, ele vai ser asfalto, ele vai ser gás, tá certo? Então, o metano, todo o petróleo, ele é uma mistura de hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio. Então, dependendo da quantidade de carbono, essa mistura pode ser um gás, pode ser a gasolina, tá certo? A gasolina vai de, quando tem de 6 carbono, ali a 10, 12 carbono, né? São gasolinas, né, que tem aí, a gasolina ela é uma mistura de hidrocarboneto também, tá certo? Nós temos querosene, o asfalto também são hidrocarbonetos, só tem carbono e hidrogênio. Então o petróleo, ele não é uma substância, ele é uma mistura, ok? Então, resposta, alcano. Frequentemente, toma-se conhecimento de notícias sobre acidentes com navios petroleiros. Os vazamentos de petróleo geralmente são identificados por grandes manchas negras que se formam sobre a superfície dos oceanos, causando sérios prejuízos à vida marinha. Essas manchas ocorrem porque o petróleo é basicamente constituído por uma mistura de... Então vamos reler a questão, né? Como eu disse aí da UFRN, questões boas daquele tempo. Hoje o Enem serve até para questões de supletivo. Não sei como chegamos aí a cair nesse ponto do Enem, né? Quando a gente tinha vestibulares super bem feitos, questões super bem feitas, né? E hoje o Enem gasta-se mais dinheiro em segurança e propaganda do que na própria educação. Então vamos lá. O FRN, frequentemente toma-se conhecimento de notícias sobre acidentes com navios petroleiros. Os vazamentos de petróleo geralmente são identificados por grandes manchas negras que se formam sobre a superfície dos oceanos, causando sérios prejuízos à vida marinha. Essas manchas ocorrem porque o petróleo é basicamente constituído por uma mistura de, então vai para cá, para cá, para cá. Estou sem o óculos hoje aqui, a gente tem uma certa dificuldade aqui de ler, mas faz mal não, faz parte, né? Então olha só, vestibulando, ele quer saber como é que consegue identificar aquele vazamento de petróleo, porque, por exemplo, tem algumas substâncias que vazam no meio do mar e essa substância é misturada à água e você não consegue identificar aonde está essa substância e onde está a água. Forma ali o que a gente chama de mistura homogênea, forma uma fase só. Já o petróleo, quando ele derrama, você vê aquela mancha de óleo, você vê aquele petróleo todo lá separado da água. Por quê? Porque, como eu disse na questão anterior, nós estamos revisando aqui química orgânica, o petróleo ele é formado por hidrocarbonetos, ou seja, por substâncias que só têm carbono e hidrogênio na sua molécula, só tem C e H.
Não tem CH e N, nitrogênio, ou CH e O, não, é só carbono e hidrogênio. É C3H8, é C5H12, tá? Então ele é formado só por hidrocarboneto, carbono e hidrogênio. E todos esses hidrocarbonetos, eles são apolares, são substâncias apolares. Ela não forma lá, nem que seja instantaneamente um polo mais e um polo menos, uma concentração de elétrons num canto e uma falta de elétrons no outro. Ela é uma substância apolar. Como ela é uma substância apolar, em química a gente diz muito isso, semelhante dissolve em semelhante. Nós sabemos que a água é polar, ela tem lá o grupo OH, as pontes de hidrogênio, oxigênio ligado a hidrogênio. Então, nas pontes de hidrogênio, OH, tá certo? Caracteriza que a água é polar. Como a água é polar e as substâncias que formam o petróleo, que o petróleo, mais uma vez eu digo, o petróleo não é uma substância. O petróleo é uma mistura de substâncias, tá certo? É igual a água que a gente bebe, a água mineral, ela não é água pura, tá certo? No sentido de só ter água, tá? Ela ali é uma mistura de água e alguns sais, tá certo? Isso não quer dizer que a água mineral, por ser uma mistura, isso não quer dizer que ela seja, que ela contém impureza, que ela não se deve tomar, não. Só lembrando que a água mineral, ela não é uma água destilada, porque quando você destila a água, você só tem água mesmo, H2O. A água mineral, ela vem com outros sais que compõem lá, dependendo de onde foi tirada essa água mineral, ela vem com sais diferentes, ok? Com substâncias diferentes diluídas. Já a água da Caerne também não é uma substância pura, né? Tá? A água da Caerne, ela é uma mistura, tá certo? Tem flúor, tem cloro, tá certo? Então ela é uma mistura. Isso não quer dizer que ela seja ruim. Como eu disse, a água mineral, quando a gente diz assim, não é só água, tá certo? Não é H2O pura, é porque tem outras substâncias, tá certo? Então ela não é uma substância pura, ela é uma mistura. Então a água mineral não é uma substância pura, a água da Caerne não é uma substância pura, ela é uma mistura de substâncias, ok? Mas que, no caso da água mineral, né, por enquanto, até que prova o contrário, a gente pode tomar ela como sendo uma água que não vai causar prejuízo para a gente, aquelas substâncias que estão lá diluídas. A parte da água da Caerne, nós sabemos que já tem, né, devido clorofórmio fecal, tem várias outras substâncias que já fazem, os nitratos ali dissolvidos, que já fazem mal à nossa saúde, tá certo? Então, é aconselhável que não tome, tá certo? Que você evite tomar água da Caerne. Então, vestibulando, dessa forma, voltando para a nossa questão, ele quer saber exatamente por que essas manchas ocorrem, já que o petróleo então é constituído por uma mistura de quê? Então, como é que a gente consegue? Porque a gente vê aquela mancha do petróleo vazando lá na água, a gente vê a mancha num canto e a água no outro, porque a água e o petróleo não se misturam, porque a água é uma substância polar e o petróleo é uma substância apolar. Então a resposta seria o quê? Acompanha aí na telinha, ó, que não se mistura porque o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos insolúveis em água, ou seja, os hidrocarbonetos que estão lá no petróleo, ele não se mistura com a água. Exatamente porque eu disse, a água é uma substância polar, o hidrocarboneto é uma substância apolar. Por exemplo, no hidrocarboneto lá, eu tenho a gasolina não se mistura com a água. Então a água fica num canto, a gasolina no outro. É por isso que esses postos de combustível, ele não mistura gasolina com água, porque se ele misturasse gasolina com a água, ele ia só vender a gasolina, no final ia só vender a água, aí não ia dar certo. Então ele mistura com álcool, né? O álcool lá com a gasolina, o álcool tem uma parte apolar também, embora seja substância polar, mas tem uma parte apolar que se mistura aqui com a gasolina, que é apolar, ok? Então, voltando lá à questão, só rapidamente, essas manchas ocorrem porque o petróleo é basicamente constituído por uma mistura de petróleo, não esqueça isso, vestibulando, é formado por uma mistura de hidrocarbonetos insolúveis em água, ok?